Professor Guto Ferreira, boa noite. Aliás, já é bom dia não, né? Quase bom dia. Queria suas considerações sobre essa vitória do Bahia, esse triunfo do Bahia hoje, largando bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi tudo como você pediu, foi tudo certinho. Queria que você avaliasse a vitória do Bahia hoje. Bom, antes de avaliar, né, toda essa estrutura, 2 anos ou mais que a gente não está participando. A gente está meio estranho, né? Porque foi 2020 a última. Março de 2020. A gente estava no esporte ainda. Na realidade, eu fui até fevereiro. Aí eu ganhei um tênis na poupança e fui para casa descansar e voltei no Ceará. Mas nesses 2 anos, né, eu posso falar da nossa campanha o ano passado e até aqui. Agradecer vocês pelo respeito à distância, mesmo à distância, sempre mandando perguntas e perguntas que nos permitiam passar ao nosso torcedor o melhor conteúdo possível daquilo que vinha sendo feito. Então, agradecer muito o trabalho de vocês. E agora a gente vai conseguir brincar um pouquinho mais, né? Descontrair um pouquinho mais quando ganha. Agora, quando perde, o bicho pega. Mas foi um jogo importante para nós, um jogo onde a gente conseguiu mostrar para o nosso torcedor o quão sério a gente vem trabalhando, o quanto esses jogadores se dedicaram, né, nessas 3 semanas, e antes, no início do ano, desde o início do ano, mas essas 3 semanas nos ajudou a dar um salto importante. E vocês vejam, a semana toda o time do Cruzeiro foi exaltado. Então nós não vencemos qualquer equipe. Nós vencemos uma equipe onde a imprensa da Bahia respeitou e nós também respeitamos muito. E o fato de vencer da maneira que nós vencemos, eu acho que dá uma dimensão do que nós fizemos hoje. Uma equipe que no primeiro tempo, um primeiro tempo equilibrado, mas muito competitivo. Nós finalizamos 3 vezes com mais perigo que eles. Eles finalizaram 2, mas não com tanto perigo. Aí no segundo tempo, principalmente depois do gol, eles se mandaram e aí foram 8 chances, sendo 6 em gol, fizemos 2 gols, enfim, e eles acho que tiveram 1 ou 2. E a gente mostrou muita coisa importante, nós mostramos uma solidez, eles cruzaram bola de tudo quanto é jeito, eles tentaram entrar pelo chão, não conseguiram, tentaram com a bola cruzada, não conseguiram. O analista, o Rui, estava nos mostrando agora, o scout. Nós tivemos um índice muito alto de bolas roubadas no terceiro, da nossa defesa para frente, devido ao campo em 4. No terceiro, na terceira zona do campo. Mais que na segunda zona, ou seja, nós marcamos muito bem alto. O que fez com que a gente conseguisse impor um jogo contra eles. Eles confiavam muito na intensidade do jogo. Só que nós também trabalhamos muito forte e também aplicamos uma intensidade muito grande. Depois, as reposições, né? Que alegria com as reposições, com a estreia. A primeira bola do Davó, pifando o primeiro toque na bola do Jacaré, gol. E depois, movimentos muito importantes. Tivemos o retorno do Jonathan em alta, muito consciente, muito equilibrado defensivamente e com boas participações do meio para frente. Se eu for falar de cada jogador aqui, eu vou cometer injustiça com alguém. Nós tivemos muita gente jogando bem. Muita gente jogando bem. Então fica difícil falar, vocês vão me perguntar, quem você acha que foi o melhor? Não sei, cara, não sei. Eu acho que a equipe como um todo jogou muito bem, fez uma grande partida, mas para terminar, né, a resposta sua, foi só o primeiro passo. Foi importante? Foi.
mas por enquanto não defini nada. Né? Dá confiança, mas não define nada. Não adianta a gente se empolgar, a gente achar que é, porque não é não. Nós temos que ter a mesma humildade em todas as partidas que virão pela frente, continuar trabalhando firme e forte, corrigindo situações que nós erramos, melhorando cada vez mais e contando com o apoio do nosso torcedor, que foi fantástico hoje, do primeiro ao último minuto, sempre ao nosso lado, sempre ao nosso lado. Jogou com a equipe, vaiou quando os caras tentavam crescer, empurrou em muitos momentos. Então eu acho que hoje, né, foi um jogo de equipe, né? Eu acho que tudo fluiu em equipe, torcedor, equipe, presença da imprensa, né? Vencemos todos. Guto, você falou da intensidade do time, do poder de marcação e, obviamente, que 90 minutos alguns jogadores não vão aguentar. Como é que você vê a chegada de novos atletas e também se ainda podem chegar mais reforços para o Bahia? Devem chegar. Nós precisamos, porque, veja só, tem contusões, tem desgastes. Para o próximo jogo, nós temos uma semana para descansar, mas depois acho que nós fazemos seis, né? Em sequência, com viagens longas. Então vai ter jogo que eu vou ter que começar com o Zé e não com o Mané. Por quê? Porque o Mané vai ter que descansar um pouco, ou muito. E para isso nós precisamos de plantel. O time serve para ganhar o jogo, o plantel serve para ganhar o campeonato. Guto, não sei se eu respondi. Guto, eu queria que você falasse da situação de Borel, porque desde o começo do ano, Borel dificilmente ele termina uma partida. Como é que está essa condição física? Tiveram 18 dias treinando e Borel volta com esse mesmo probleminha. Então, veja só, Borel, acho que no primeiro jogo, comigo, ele teve esse problema. Depois ele foi se soltando, e ele conseguiu fazer vários jogos em bom nível, sem sair. Aí, quando acumulou jogos... Por André. Oi? Você trocava por André. Não, mas não era todo jogo, não. Teve vários jogos que ele ficou até o fim. Digamos que esse momento, para ele, é um outro momento de suma importância. É um outro momento de responsabilidade ainda maior. Diferente. Foi o primeiro jogo dele contra uma equipe de camisa pesada, digamos assim. Né? Num campeonato onde nós colocamos as fichas de mais importante do ano. Você percebe a pressão em cima dele? E ele, a primeira bola, ele errou. Aí ele se assustou um pouquinho, aí foi se soltando, daqui a pouco estabilizou. Aí o Borel voltou a ser o Borel que era. E é isso que precisa. Recebeu o apoio do torcedor, né? Só que chega uma hora que todo esse lado mental fez com que ele desgastasse mais do que o normal. À medida que isso vai equilibrando, ele vai crescendo. E daqui a pouco ele vai ser o Borel que todo mundo espera que seja. Você disse que não gostaria de falar sobre individualidade. Mas o que é que você poderia falar do Rezende, que foi um jogador até certo ponto criticado pelo torcedor? Eu conheço alguns torcedores, até amigos meus, que criticaram. Se era meu, eu disse, não, eu acho que esse jogador tem alguma qualidade. O que é que você pode dizer do Rezende? Eu tenho que elogiar você pela pergunta. Eu acho que dessa maneira, eu respondo. O olho seu foi fantástico. Foi um dos pilares da nossa equipe. Se eu falar mais... Cara, ele marcou demais, ele jogou demais. Ele teve uma atuação impecável. E obrigado por fazer a pergunta que me permite, né, sem eu estar manifestando, poder falar dele. Seu olho soube pensar ali muito bem.
Boa noite, Guto. Você falou que o time estava muito bem desde o primeiro minuto, elogiou a postura do time durante todo o jogo, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre qual foi sua intenção, sua proposta com as substituições feitas, né, que deram super certo, e sobre esses jogadores que entraram em campo, principalmente Jacaré, que fez uma grande partida. Características. A hora que eu tinha Rodadiega, eu precisava de muito jogo associativo. Associação ao jogo. O Raí tem esse jogo de associação, né? E não se esqueça que a gente pode fazer 5 substituições, mas em 3 momentos. E a gente já tinha mais ou menos definido que o Raí em algum momento sairia. Quando eu entro da avó, eu preciso de alguém com velocidade para acompanhar ele. Se o Raí está desgastado, já não acompanharia ele. Quem tem velocidade para acompanhar ele? Jacaré. Então trocamos os dois. E graças a Deus, na primeira bola do Davó pifou o Jacaré. E no primeiro toque, que estreia, né? Primeiro toque na bola, empurrou para dentro. E já caiu na graça da torcida, né? Mas só falar um pouquinho do Jacaré, que foi um jogador que a gente conheceu no Ceará. E esse menino teve, no melhor momento dele no Ceará, quando ele começava a encorpar dentro do plantel, ele teve uma lesão de cruzado, devido ao mau gramado de Teresina. E a recuperação dele foi um pouco complicada, porque ele teve alguns problemas, teve que voltar para a mesa de cirurgia, acho que 2 ou 3 vezes, para desinfeccionar algumas coisas lá. E a recuperação, que seria em 8 meses, acabou sendo em 1 ano, perdeu 4 meses. Mas é um menino muito determinado. O que ele fez hoje é fruto do que ele faz diariamente nos treinos, da entrega que ele tem. Não tem tempo ruim para ele. Pode ser o treino que for, ele sempre trabalha no máximo. Então, o que aconteceu hoje, a gente fica bastante feliz, né? E feliz também por a torcida poder passar todo o carinho que passou para ele. Boa noite, Guto. Após os revés do Campeonato Baiano, tanto da Copa do Nordeste, esse é um jogo para limpar a alma, tirar a urucubaca e seguir no Campeonato Brasileiro da Série B? A pergunta sua, ela traz um pouquinho de um lado místico aí, né? Para você poder amenizar, né, o estágio que a gente estava, que a gente acabou não conseguindo desenvolver o trabalho, né? Mas esse estágio, a gente sabia que a gente corria esse risco, e as pessoas, antes de organizar as competições e a montagem das equipes, elas têm que olhar um pouquinho para o que acontece no futebol brasileiro. Porque uma equipe que sai de férias dia 10 de dezembro, dia 10 de janeiro, está treinando para dia 15 estrear. E aí, você entra no... E aí, teve uma série de coisas que a gente já cansou de contar aqui, né? E tudo que a gente falou, desculpe a falsa modéstia, tem acontecido. A gente tem mostrado, tal coisa aconteceu por isso, tal coisa aconteceu por isso. Agora nós temos aqui, nós vamos conseguir isso. Agora nós temos aqui, e graças a Deus isso está acontecendo. Isso é consciência dos estágios. Nós fizemos um grande jogo, mas nós temos que avançar muito para chegar num estágio de estabilidade e imposição de jogo, a ponto de jogar no nível mais alto e trazer essa confiança que, independe do adversário, nós vamos conseguir sempre o triunfo, né? São estágios. Mas eu posso dizer que essas competições que nós fomos mal, por outro lado, trouxeram uma dor para o jogador que ele não quer ter de novo, né? E fez com que ele focasse ainda mais, que ele se determinasse ainda mais, né? E que a vivência de grupo
fizesse com que cada um aprendesse um pouco mais sobre o companheiro para auxiliar ele dentro de campo. Eu acho que nós temos um jogo coletivo. E hoje nós mostramos uma coletividade defensiva que antes a gente não vinha mostrando com tanta força. Nós soubemos sofrer hoje. Soubemos atacar, soubemos defender. Eu acho que por isso que nós vencemos. Momentos raros de você ter praticamente 3 semanas para poder ajustar o time, né? E você, mais do que ninguém, conhece os defeitos e as virtudes do elenco. Nesse período de intertemporada, sem jogos, qual foi o setor da equipe que você mais trabalhou, que mais preocupou você para ajustar o time para essa estreia que hoje, para mim, a opinião, o Bahia fez o melhor jogo do ano, Guto? Se você tivesse assistido as 3 semanas, você fala, puta, o Guto trabalhou isso, o Guto trabalhou isso, o Guto trabalhou isso, e tudo aconteceu no jogo hoje. Essa semana, por exemplo, nós fizemos um treinamento onde a equipe adversária tinha volume de jogo no último terço do campo, cruzando bolas da intermediária para dentro da área. Você viu o que teve de bola cruzada? Qual bola que nós perdemos? Só para citar um exemplo da situação. Primeira e segunda bola, ganhamos muitas primeiras e segundas bolas. O nosso meio conseguiu sair mais rápido. Esse poder de marcação coletivo. Pô, eles tentaram sair de tudo quanto é jeito. Nós não demos a saída de bola para eles. E quando a gente fez o gol, aí nós passamos a dar a saída de bola e baixamos o bloco. Aí eles não entravam. E aí a gente tinha 3 caras muito rápidos na frente que contra-atacavam. E por detalhe, nós não fizemos 3º, 4º, 5º gol. Né? Muitas vezes a imprensa critica o treinador brasileiro, mas não olha o espaço que ele tem, né, para trabalhar, o respaldo que ele tem para trabalhar. O que a gente está encontrando no Bahia nesse momento é justamente o respaldo. Porque numa outra situação, talvez eu já não tivesse mais aqui, coisa que você várias vezes comentou, né? Que será que ele vai ter os... Será que o reforço chega? O reforço chega, né? E quando chegar, será que você vai estar aqui? Né? Então, são situações, né, que o treinador brasileiro também sabe trabalhar muito bem. E não é o fato de ser estrangeiro que é bom, né? Eu acho que tem um bom treinador em todos os lugares do mundo. E aqui, às vezes, a imprensa critica demais. Não estou falando da imprensa baiana, porque a imprensa baiana nem comenta sobre o estrangeiro, porque aqui trabalham poucos estrangeiros, pouquíssimos, né? Mas o eixo e o São Paulo, principalmente, né? Então, aí já é o recado para eles lá. Guto, com relação à virada de chave, tipo, alguns podem atribuir aos 18 dias treinando e tal, só que assim, quando o resultado final não vem, que foram 2 classificações, parece que se esquecem dos jogos. Mas o Bahia completou hoje 12 gols e sofreu apenas 2 nos 4 últimos jogos. Onde é essa virada de chave? E aproveitando que vai finalizar, como é que está a situação de Hugo Rodallega? Então, aí eu agradeço você, né, Marinho? Agradeço você de colocar em pauta, justamente, eu acho que a virada de chave foi a derrota pro Sport, que fez todo mundo refletir e voltar. Nós tivemos uma semana para estruturar um pouco mais, para os caras descansar, que os caras estavam arrebentados. Pô, nós fizemos 12 jogos sem descansar, gente. Com viagem e tudo. E sem plantel, né? Por quê? Porque os meninos que entravam eram mais inexperientes, não conseguiam manter a equipe em alta. E aí vinham as derrotas. A culpa dos meninos? Não. Não. A culpa não é dos meninos. Até porque os meninos não podem ser a solução. Os meninos têm que ir entrando aos poucos para se tornar solução depois que estiverem estabilizados dentro do plantel, né? Então, começou lá. Quanto à questão do Hugo, vamos rezar para que, se for alguma coisa muscular, tipo um estiramento, alguma coisa, que seja o mínimo possível, né? No campo ele reclamou de quê? Aí ele teve um desconforto, um puxão.
na coxa, na parte da frente da coxa, né? Na anterior. Então, ele é muito experiente, né? E ele parou de imediato, mas você vê que ele ficou muito triste, ele ficou preocupado. E o Hugo é um cara assim que para ele sair do jogo, e fominha, né? Fominha, ele quer ir em todas. Corre pra caramba, né? 36 anos, olha o que ele se entrega. Então vamos rezar que ele possa recuperar disso aí, que não seja nada muito grave. E se porventura tiver que parar, que seja o mínimo possível. Guto, você falou um pouco sobre o peso do Cruzeiro, né? Uma estreia logo contra o Cruzeiro, e esse peso, esse respeito era justificado, né? O Cruzeiro vinha com 70% de aproveitamento, era a melhor equipe da Série B em rendimento até o início dessa temporada, mas o Bahia venceu com autoridade uma partida que daqui a algumas 30 rodadas a gente pode estar falando que foi um jogo de 6 pontos aqui na Arena Fonte Nova. Queria saber se isso é um cartão de visitas, é um abre-alas para os 19 adversários, os outros 19 adversários dessa Série B, e também para a fração da torcida que estava um pouco desacreditada de que o Bahia pode, de fato, competir na parte de cima, lutar por esse acesso e ser um dos protagonistas dentro da Série B? Quanto aos adversários, independente do que for, nós temos que jogar sempre o melhor dentro e fora. Né? Nós temos que ter um espírito guerreiro dentro e fora. Então nem é uma questão de cartão de visitas, né? É uma questão que nós temos que ter uma postura assim. Respeitando cada adversário da melhor maneira possível. E se entregando muito, porque cada um vai nos impor algum tipo de dificuldade bastante grande. Agora, quanto ao nosso torcedor, com certeza. Porque nós precisamos deles, e principalmente com essa postura que nós tivemos hoje. Hoje nós não jogamos com 11. Nós jogamos com muito mais. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Oi? A fita para ser Foi boa. Só para você ter uma ideia, você está falando de acreditar, né? Eu entrei para dar a entrevista, que tem a entrevista antes da partida. E um garoto com a camisa do Bahia veio, me chamou e me ofereceu essa fitinha do Senhor do Bonfim. O que é isso? Fé. Acreditar. Ele mostrou para mim como ele tem muitos torcedores que já estão acreditando. E a resposta para ele e para todos: acreditem e venham juntos, como ele fez, que nós vamos chegar. Guto, sobre o Matheus Jacaré, estreou já... Vitor Jacaré, perdão. Jacaré. Estreou... que tem Matheus do lado. Pois é. Matheus da avó. É isso. Ele estreou já com o pé direito, o primeiro toque na bola, um gol e 2 gols. Foi o pé direito, né? Os 2 gols da partida, e já caiu nas graças da torcida. Ele tem lugar no time titular? Ih, rapaz, você já está querendo complicar o próximo jogo. Vamos deixar para o próximo jogo, aí você vê lá. Já pensou se eu adianto aqui, como é que fica a semana? Né? Mas deixa as coisas fluírem. Pode ter certeza que ele vai estar na convocatória. Tem bola para estar. O momento dele indica que ele vai estar, né? Agora, se vai começar ou não, aí vamos ver a semana. Mas você está fazendo o seu trabalho, tá cutucando. Guto, para finalizar, dos reforços, você só não estreou o zagueiro e o goleiro. Como é que está a situação de César, a situação de Didi? Então, veja só. Didi até que foi dos que chegaram que mais treinou. E tem bola para ser titular. Mas como é que eu vou mexer na zaga? Hoje. Pô, os caras ralaram pra caramba e a gente tá vendo o que está acontecendo. Então a gente tem que... É o que eu falo, a gente não pode jogar com nomes. Né? Porque não, é Esporte Clube Bahia, não é Esporte Clube Dicionário. Né? Se fosse dicionário, botava nome. Né? Como é Esporte Clube Bahia, tem que jogar os que, dentro do processo de posicionamento e tal, estão merecendo estar ali. Didi vai merecer estar ali em algum momento. E aí é desempenho.
Quem entrou foi muito bem, tende a ter mais oportunidades, até o momento que vai estar na frente dos outros. César, mesma situação. E aí a posição de goleiro, ela é ingrata, né? Quem diria que ia acontecer que Danilo Fernandes ia ter sido retirado da equipe por irresponsabilidade de determinados torcedores, que, como eu falei, eu não julgo que são torcedores, né? Isso ninguém fala. E aí os meninos acabaram dando umas derrapadas e tal, né? Os meninos não, né? O Klaus, quando entrou, foi bem. É o Teixeira aqui, no caso, né? Mas é um grande goleiro, atenção. É um grande goleiro. E é um goleiro que já me tirou uma Copa do Nordeste, então tem que respeitar ele.